Na manhã em que Clara Mendes derrubou café quente na camisa de Eduardo Ferraz, ela não imaginava que aquele seria o início de uma história que mudaria sua vida, e a dele também. Era uma terça-feira cinzenta. Clara havia acordado às 5 da manhã, como sempre, para cuidar da mãe doente antes de ir trabalhar na pequena cafeteria do centro. Usava o mesmo par de tênis surrado de sempre, o cabelo preso em um coque apressado e um sorriso gentil que, apesar do cansaço, nunca deixava de oferecer. Eduardo entrou falando alto ao celular, com uma expressão de tédio no rosto bonito demais para ser simpático. Usava um terno caro, passos seguros e a arrogância de quem cresceu cercado por tudo, menos pela realidade. Parou em frente ao balcão, gesticulando impaciente, quando Clara se virou e sem querer esbarrou na xícara cheia que equilibrava na bandeja. O café se espalhou como uma mancha escura na camisa branca impecável de Eduardo. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele olhou para Clara como se ela fosse invisível. "Mas que droga! Você é cega?" ele disse, puxando um lenço do bolso. "Gente como você devia se limitar a fazer o mínimo, servir e calar." Clara sentiu o rosto queimar. O murmúrio do salão ecoava em seus ouvidos. Mas ela ergueu o olhar firme. Gente como eu? Gente como eu sabe o que é trabalhar de verdade e ser gentil com as pessoas, mesmo exausta, diferente de você, que não deve saber o que é nada disso. "Tenha um bom dia, senhor", falou afastando-se, tomada de ira. Eduardo olhou para aquela garota prepotente com arrogância de quem não sabe e não aceita ser contrariado. "Quero falar com o seu gerente. Chame-o agora mesmo." Clara, sem olhar para trás, respondeu seca. "Pois, vire-se e procure por ele. Não sou sua empregada." E sumiu de sua visão, entrando na cozinha altiva e de cabeça erguida, com a humildade e segurança de quem não aceitava humilhações de qualquer um. Eduardo, contrariado e surpreso, calou-se e não se moveu. Apenas tomou o café que outro funcionário lhe serviu sem dizer uma palavra, tentando digerir a situação. No final, convenceu-se de que não tinha tempo para gastar com funcionárias prepotentes de cafeterias, tinha muito mais o que fazer. Pagou a conta e saiu direto para o escritório da empresa, onde um furacão começava a se formar e ele precisava descobrir como faria para acalmar os ânimos e driblar a opinião pública. 2 semanas se passaram e, frente ao escândalo ambiental em que sua empresa fora envolvida, Eduardo foi obrigado a prestar serviço comunitário para limpar a sua imagem e a imagem da empresa. Por ironia do destino, ou talvez por justiça divina, o projeto social escolhido foi uma ONG de apoio a jovens em situação de vulnerabilidade, onde Clara atuava como coordenadora voluntária. Ela era a principal voz e a liderança mais significativa dentro da ONG. Quando a viu pela primeira vez ali, com uma camiseta simples e os cabelos soltos ao vento, Eduardo hesitou. Ela não o cumprimentou. Só lhe entregou uma prancheta e disse: "Está aqui a lista de tarefas." Ele ainda pensou em dizer algo sobre o acontecido aquela manhã na cafeteria, pois ainda não havia engolido direito aquela história, mas ela não lhe deu a menor abertura. Ao passo que ele apenas obedeceu às suas ordens e partiu para o trabalho em silêncio. Em seu pensamento, a certeza de que aquela menina se achava superior aos demais. Na cabeça de Clara, a certeza de que Eduardo era um riquinho mimado que não sabia o que era a vida de verdade e precisava ser tratado com dureza e insensibilidade, para ver se aprendia a não humilhar as pessoas por aí. Nos dias que se seguiram, Eduardo descobriu que Clara era muito mais do que a moça que derramou café em sua camisa. Ela era firme, organizada, apaixonada por ajudar os outros e, sobretudo, livre de qualquer máscara. De alguma forma estranha, uma admiração fora crescendo por aquela menina, tão jovem e tão batalhadora. Ele passou a olhar para ela com outros olhos e sentia que ao lado dela podia ser alguém mais leve e livre de máscaras. Já Clara não se rendia fácil, sabia quem ele era e o que representava. Principalmente, tinha muito fresco em sua mente aquele fatídico dia na cafeteria, onde ele não pestanejara em humilhá-la na frente de todos os clientes e funcionários por um esbarrão besta. Para além disso, sua desconfiança vinha também de anos de injustiças cometidas e de promessas quebradas por pessoas como ele. Para piorar ainda mais a estranheza que ela sentia para com ele, certa tarde, ao revisar documentos de patrocínio da ONG, Clara fez uma descoberta que doeu, mas não surpreendeu.
já que ela não esperava nada melhor de pessoas como ele. A empresa da família Ferraz, por trás de discursos sociais, estava cortando recursos vitais dos projetos da ONG. Furiosa, confrontou Eduardo, certa de sua culpa e responsabilidade no ato que acabara de descobrir. Você se finge de bom moço aqui, mas você e sua família estão desmontando tudo o que construímos com tamanho esforço e dedicação. Você está aqui dentro bancando uma imagem que não condiz em nada com a realidade e eu não irei mais admitir que isso aconteça. Pego de surpresa, Eduardo não soube o que dizer. Conhecendo-a como conheceu naquele tempo em que trabalhara ao seu lado na ONG, sabia que ela não seria dobrada por palavra nenhuma que ele podia dizer. Pelo contrário, apenas evidências poderiam fazê-la acreditar que ele não tinha nada a ver com o que ela havia descoberto. Decidiu, portanto, começar a investigar para compreender melhor do que se tratava e entender o que poderia fazer em relação àquela bomba que ela havia soltado no seu colo. A essa altura, ele já estava totalmente envolvido e sentindo-se atraído por Clara, mesmo ela parecendo odiá-lo cada dia mais. Por conta disso, mudar a imagem que ela fazia dele era ainda mais importante, porque gostaria verdadeiramente de poder se aproximar dela de uma forma diferente. Ainda que fosse como amigos, pois sabia do tamanho de sua honra. Descobriu que seu próprio pai comandava um esquema de desvio de verbas e contratos fraudulentos. Sentiu-se extremamente envergonhado, mas jurou para si mesmo que não aceitaria e, mais ainda, faria algo para reverter a situação. Ainda que o que tivesse que fazer pudesse manchar o nome de sua família para sempre. Renunciou ao cargo de CEO. Denunciou o pai. Perdeu dinheiro, status, a confiança de muitos, mas ganhou algo que nunca teve: paz. E, o melhor de tudo, a confiança de Clara, que agora passou a olhar para ele com outros olhos, olhos da mais pura admiração. Ainda que, a essa altura, já não estivesse mais morando no Brasil, pois tinha decidido aceitar uma bolsa de estudos fora do país. Uma bolsa que, em segredo, Eduardo havia ajudado a viabilizar sem que ela soubesse. Eles se separaram. O tempo passou. 2 anos depois, Clara voltou ao Brasil, formada e confiante, para participar de um evento beneficente. Estava cercada de novos amigos, convites de trabalho e reconhecimento. Tinha muitos planos em mente, e o mais grandioso deles, ao menos o que mais fazia seu coração pulsar forte, era o de reerguer a sua tão amada ONG e expandir ainda mais o seu alcance, ajudando mais e mais pessoas. Ela também tinha outro objetivo em mente: reencontrar Eduardo e agradecer pessoalmente por tudo o que ele fez. Passou os 2 anos de seu intercâmbio planejando voltar e contar a ele como o admirava e o quanto havia pensado nele. Até mais do que gostaria. Mas o que ela não sabia é que nesse tempo em que ficou fora, muitas coisas haviam mudado, e a principal delas era uma surpresa não muito agradável. Eduardo havia se casado e sua esposa estava esperando o primeiro filho do casal. Aquela notícia caíra como uma pedra pesada sobre o coração de Clara, e ela sentiu que desperdiçara 2 preciosos anos de sua vida, pensando em alguém que claramente não sentia o mesmo por ela. Algo que em suas fantasias pensou ser diferente, mas que, agora, a realidade esfregava na sua cara, que jamais tivera qualquer chance com ele. Ou, se tivera, em algum momento, esse momento já havia ficado para trás e estava enterrado no passado. A verdade que Clara desconhecia é que o casamento de Eduardo Ferraz com Isadora Leal tinha sido repentino. Nem mesmo os amigos próximos entenderam bem como aquele relacionamento floresceu tão rápido, e ainda menos como culminou em casamento em menos de 4 meses. Porém, a justificativa era simples. Ela estava grávida. A notícia viera como um baque, principalmente para Eduardo. Mas ele era um homem de honra, ou, pelo menos, tentava ser desde que mudara sua trajetória de vida. Não queria que um filho seu crescesse sem estrutura ou nome. Isadora, herdeira de uma tradicional família do setor imobiliário, sempre soubera o que queria. E desde que conheceu Eduardo, pôs na cabeça que ele seria o marido ideal. Sabia do passado dele, das mudanças que sofrera, e isso só o tornava ainda mais interessante aos seus olhos. Um homem que parecia ter descoberto valores nobres, mas que ainda carregava o brilho dos que foram criados no topo. Para ela, um troféu.
O problema é que o tempo começou a expor as rachaduras. Eduardo, mesmo comprometido, não conseguia esquecer Clara. Guardava consigo lembranças dela, do jeito firme com que defendia suas ideias, do brilho nos olhos quando falava de justiça social, da risada baixa, das mãos sempre ocupadas. E toda vez que olhava para Isadora, tentava não comparar, mas falhava. Soube que ela havia voltado e isso mexeu ainda mais com ele, que por mais que tentasse não conseguia tirá-la de sua cabeça. O que fazia com que se sentisse muito culpado, pois agora era um homem comprometido e em breve seria pai de família. Porém, alguma coisa estranha acontecia em seu relacionamento, e não tinha nada a ver com o retorno de Clara. Sua esposa parecia estranha e nervosa, quanto mais o tempo passava. De início pensou se tratar de sintomas da gravidez, mas conforme o tempo passava, foi percebendo que havia algo mais estranho acontecendo. A desconfiança começou com pequenos detalhes, exames médicos que nunca eram mostrados, consultas em horários em que Eduardo não podia acompanhar, enjoos que vinham e iam de forma esquisita. Até que certo dia, Eduardo descobriu, por acaso, que Isadora estava bebendo vinho em um jantar entre amigos. Quando ele a confrontou, ela disse que o médico havia liberado um pouco. Aquilo acendeu o sinal vermelho. Tomado pela dúvida, contratou um investigador particular. E o que veio daí foi um resultado foi devastador. Isadora nunca estivera grávida. Ela havia falsificado documentos médicos e feito o ultrassom com o nome de uma cúmplice. Tudo não passara de um golpe muito bem esquematizado e igualmente bem colocado em prática. Eduardo sentiu o chão sumir. E com a mesma firmeza com que denunciou o próprio pai anos antes, decidiu encarar mais uma decepção com coragem e, de cabeça erguida, partiu para o confronto. Pediu o divórcio e expôs tudo, abertamente, à imprensa, com documentos e provas, para evitar qualquer narrativa distorcida. Rapidamente, a opinião pública se colocou ao lado dele. Ele havia sido vítima de uma armação e reagido com total integridade. Clara viu a notícia nos jornais e uma chama reacendeu em seu coração, como uma esperança querendo novamente sorrir. Porém, preferiu manter-se afastada, respeitando aquele momento de luto pelo qual ele estava passando. Os meses passaram e Eduardo manteve-se recluso, reconstruindo sua vida longe dos holofotes. Tinha voltado a investir em projetos sociais, agora de forma mais discreta, e acompanhado à distância o retorno de Clara ao Brasil. Estava intimamente muito ferido e não se sentia com forças para encarar outra decepção no momento. E como sabia que ela nunca fora muito com a sua cara, preferia não sofrer mais uma desilusão amorosa. Porém, o destino parecia querer uni-los de qualquer forma. Num belo dia, sem planejarem, os dois se reencontraram num evento beneficente. Clara usava um vestido azul marinho simples e elegante. Eduardo estava ao fundo, quase escondido, ouvindo seu discurso com o coração apertado. Ela falava sobre recomeços, sobre a coragem de não se deixar endurecer, sobre a importância de manter a fé nas pessoas certas. Aquelas palavras tocaram-no profundamente. Quando ela desceu do palco, ele se aproximou devagar. Os olhares se cruzaram no meio do salão. Clara, ele disse com a voz mais baixa do que gostaria. Ela o encarou surpresa. Por um segundo, pensou em sair andando. Mas ficou. Soube da sua separação, disse, tentando respeitar sua dor. Sim, era tudo uma mentira. Não houve filho, não houve amor. Só houve uma lição amarga. Ele respirou fundo. Doeu muito, mas por outro lado eu posso estar aqui agora, aliviado, falando com você. Ela encarou-o surpresa. Seus olhos estavam brilhando. O que eu quero dizer, ele continuou, é que eu não parei de pensar em você. Em nenhum desses anos. Por um minuto sequer. Clara sentiu os olhos marejarem. Também pensei muito em você. Quase todos os dias. Mas achei que tinha te perdido. Sussurrou. Eduardo deu um passo à frente. Se ainda tiver alguma chance, por menor que seja, eu queria recomeçar. Agora limpo, verdadeiro, inteiro, ao seu lado. Ela não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele. E naquele toque,
tudo o que foi dito e o que nunca foi encontrou sentido. Ali, entre lembranças e esperanças, dois mundos tão diferentes se reencontraram. Não mais como o arrogante milionário e a garçonete, mas como dois sobreviventes da vida. Dois corações que escolheram, apesar de tudo, acreditar no amor.